Fala galera, beleza? Tem dificuldades com zoologia? Kipsus que o pai te ensina. Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre os plateumintos. Então a gente já falou sobre o filo dos poríferos, a gente já falou sobre o filo dos quinidários e agora vamos falar sobre os plateumintos. Os plateumintos então são vermes que possuem o corpo achatado, né? Eles podem ser aquáticos de vida terrestre, mas em ambientes úmidos, né? E muitos deles são parasitas, como é os principais exemplos que a gente vai falar um pouco depois, que é a tênia e o Schistosoma mannsoni, que causa a esquistossomose. Elas, assim como os quinidários, apresentam um sistema digestório incompleto. Esse sistema vai ser bastante ramificado, né, mas tanto a ingestão de alimentos quanto a eliminação de resíduos acontece pela boca e vai ser um sistema ramificado para facilitar a distribuição, né, do alimento para todo o organismo. Também vai ter esse vai ser o sistema digestório dos plateumintos. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. O que isso significa? Né, algumas planárias, né, que são um exemplo também de plateumintos de vida livre, algumas planárias elas podem, digamos, sofrer um estrangulamento, uma parte do corpo se dividir em duas e formar as duas, então, duas novas planárias. Se você pegar e cortar uma planária no meio também, vai formar duas novas planárias pela capacidade de regeneração. Então isso seria uma forma de reprodução assexuada. Né? Elas também podem acontecer, por exemplo, no caso da tênia. A tênia, por exemplo, ela vai ter tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, que pode ocorrer uma autofecundação dentro do próprio indivíduo. Então, o indivíduo monóico tem o sexo, as gametas tanto masculino quanto feminino, que vai fazer a autofecundação e vai eliminar então os proglotes grávidos, né, com ovos da tênia, no caso da tênia. No caso das planárias, além de elas ter essa reprodução assexuada, elas também podem se reproduzir de forma sexuada, havendo uma troca de material genético. Também elas vão ser monóicas, ou seja, o indivíduo vai ter tanto o óvulo quanto o espermatozoide, e eles podem ter a cópula entre uma planária e outra, e uma vai lançar espermatozoide na outra, né? Então, assim que vai acontecer a reprodução, vai ocorrer a troca então de material genético, sendo que os dois indivíduos vão ter os dois sexos, digamos assim, são hermafroditas, então, portanto, eles são monóicos, tá bom? Quais são as novidades, né? Quando você for fazer prova, vai aparecer para vocês na prova assim como novidade evolutiva. Eles já têm um sistema excretor rudimentar, formado por protonefrídeos que são formados por células flama, que são células ciliadas, que vão facilitar então a eliminação da excreta através da própria pele. Vão ter alguns poros que vão ocorrer então a eliminação das excretas, mas ela já tem um sistema excretor. Também a novidade é que o sistema nervoso, quando a gente viu, por exemplo, o caso dos quinidários, o sistema nervoso dos quinidários, a gente viu que ele era difuso, né? Não havia uma centralização. A gente já começa a ver uma centralização, né? Já tem uma cefalização do sistema nervoso, no caso dos plateumintos. Eles vão ter dois gânglios nervosos centrais, né, e que vão ramificar para o corpo inteiro. É quase como se fosse um cérebro primitivo. Então já tem essa novidade. Outra novidade é o sistema sensorial. A gente vai ver, por exemplo, que as planárias têm um par de estruturas chamadas ocelos, que parecem dois olhos da planária, mas a gente não chama de olhos ainda, né? Mas eles já percebem diferenças de luz, né? Já são fotorreceptoras. Então já é, digamos, quase que um olho primitivo. Não distingue a imagem como um olho, né, de outros animais, mas já é como se fosse um olho primitivo. Essas são as três principais classes, né, do filo dos plateumintos. A classe tubelária, que tem como principal representante as planárias, que são indivíduos de vida livre. Alguns indivíduos chegam até mesmo a 20 centímetros de comprimento, são confundidos com lesmas, né, por vida terrestre, viver em ambientes úmidos. A trematoda, a gente tem como principal representante o Schistosoma mannsoni, né, o verme causador da esquistossomose,
vai ter um vídeo exclusivo a gente falando sobre essa parasitose causada pelo Schistosoma mansoni. E na classe cestoda, nós temos como representante as tênis. Também a gente vai ter um vídeo exclusivo falando sobre a teníase. De princípio, de estruturas principais, de fisiologia e funcionamento do filo dos plateumintos, é isso, galera. Mas a gente vai ter então mais videoaula explicando especificamente as parasitoses causadas por animais desse gênero, que vão ser a teníase e cisticercose e também a esquistossomose. É isso aí, galera. É nóis.